Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje nosso bate-papo agora, das 8 horas aqui dentro do Primeiro Jornal. Hoje com o presidente eleito do Sincovat, Edson Alexandre Schneider. Ele que tem escritório de contabilidade em Estrela, né? Em Estrela, exatamente. O Edson que está aqui conosco. Edson, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Vinícius. Bom dia, ouvintes da Tirol FM. Eleição foi de chapa única, né, Edson? Isso. Foi uma aclamação, praticamente. Isso. Tivemos eleição no dia 19, agora de novembro, e chapa única inscrita e foi eleita por aclamação. Quais são os desafios, Edson, de assumir uma entidade com tamanha representatividade como é o Sincovat? O desafio é dar a sequência no excelente trabalho que vem sendo feito desde o início da fundação da entidade, né? E também os desafios que vêm por aí é integrar cada vez mais a classe contábil e representar também essa classe contábil perante os órgãos públicos e perante a sociedade em si, pois muita gente não sabe da importância que um contador ou um técnico de contabilidade pode ter nas suas empresas e também até na vida particular, com o imposto de renda. Outro dia até brincamos que quando uma pessoa fosse casar, ela teria que primeiro consultar o contador para saber o regime de casamento que poderia usar, pois daqui a pouco a sua esposa ou seu esposo pode vir a ser a sócio, e alguns tipos de casamentos não permitem essas pessoas terem então sociedade. Essa é uma coisa que me chama muita atenção. Talvez a classe contábil seja uma das classes que mais tenha tido influência na questão da informática. Nos últimos 20 anos, eu acho que muita coisa mudou, né? Saiu-se da esfera do papel, ou pelo menos diminuiu-se a esfera do papel e software de informática. Hoje acredito que a gente vê aí, por exemplo, imposto de renda. Hoje a gente consegue fazer, ninguém mais faz. Eu conversava com um colega seu esses dias, na época do imposto no final do ano, na época do imposto de renda, né? E ele dizia, a opção, ainda tem a opção pelo disquete, mas ninguém mais usa. Ou seja, esse advento muito forte da informática nos últimos 20 anos, com softwares, com aplicativos, também modificou um pouco a esfera do contador, contabilista? Mudou, principalmente nos últimos 10 anos, mudou 10 muito. Anos. Talvez pouco mais, pouco menos, mas o forte vem de 10 anos para cá. É impossível a gente enxergar o serviço dentro do escritório sem a informática. É praticamente inviável tu poder trabalhar sem essa ferramenta. E hoje o contador, ele tem que ter também ou um suporte ou um conhecimento bom em informática. Sem isso, ele fica sem um membro, por exemplo, do corpo. Fica difícil trabalhar. Então, ou você buscou o suporte de um profissional, ou você tem esse conhecimento. Exatamente. Dentro da área contábil, quais são aí, além da informática que nós falávamos agora, quais são as novidades, o que tem de novo, o que surge? O senhor falava agora que até para casar deveriam de consultar o contador, né? Nessa esfera toda que a gente vê, pequenas empresas que hoje tem, por exemplo, o MEI, tem o governo federal, o governo estadual também lançam muitos programas que têm interferência, que precisam da interferência do contador, né, Edson? Sim. A próxima novidade, nem tanto novidade, mas o próximo desafio que vem por aí já começa em janeiro para algumas empresas, que é o SPED social, o e-social também conhecido. O que acontece? Hoje, toda a informação de todos os seus empregados vai praticamente ser online, comunicado para a Receita, para o Ministério do Trabalho. Vai terminar aquela questão de, como agora estamos no final do mês, eu tenho a admissão de um funcionário lá do início de novembro, vamos ligeiro registrar ele. Terminou isso. Se você fizer isso, vai pagar multa, né? Não precisa atestado médico para fazer a admissão, vou fazer depois. Vai terminar com isso. Férias retroativas, não que isso aconteça assim diariamente, sim. Esporadicamente acontece. Tudo isso vai terminar. E isso acontecia mais nas pequenas empresas. Então, esses empresários vamos usar o termo sofrer, que é um pouco forte, mas esses que vão sentir um pouco mais o impacto dessa novidade, vamos chamar assim. Existem muitas empresas que têm aquela questão do proprietário, do empresário que está administrando lá há 40 anos a mesma empresa, né? E a administração funcionava de uma forma nesses 40 anos
e agora tem que se readequar, tem que se reciclar para novas leis, para esse sistema que tu acabaste de citar agora. Existe dentro da classe empresarial, dentro das empresas, uma certa resistência disso, ou as pessoas se adaptam com facilidade? E se essas novas leis, elas vêm de cima para baixo, elas vêm para ser implementadas, de que forma funcionam essas implementações? Vamos em partes. Existe algumas resistências por parte do empresariado? Existe, mas são pequenas. A maioria dos empresários percebe que isso vem para auxiliar, né? Isso, principalmente com a informática. Não só a classe contábil, mas esses pequenos empresários também estão sentindo o efeito da informática. As informações já chegam mais fáceis para vocês? Sim. Um exemplo é a nota fiscal eletrônica, nota fiscal gaúcha. E não a nota fiscal eletrônica de vendas. Sim. Isso, que era de forma manual, Exato. Hoje é eletrônica. Esses dados vêm tudo de forma eletrônica para o nosso escritório. O papel, aos poucos, esse está terminando. E esse é mas o empresário, eu quero ver o papel, eu quero ver, né? Então tem muito disso ainda. Não confia plenamente ainda na informática, né? E o governo também, essas medidas, essas leis, por exemplo, lei social, a coisa veio de cima. Sim. Né, e nós temos que adaptar. Né? Eventualmente, ele posterga a entrada da vigência, mas isso não é sempre, é uma que outra vez que acontece isso. Bom, vocês contadores e quem trabalha na atividade, trabalha muito com estatística também, né? Vocês são instrumentos dessas estatísticas e também são pessoas que formularizam essas estatísticas, e teve aí na sequência, teve reunião almoço semana passada. Isso, dia 19, quando foi quando o senhor foi eleito, e teve entrevista com o pessoal do IBGE também, é isso, justamente falando da importância dessas estatísticas no meio que vocês trabalham, né? Isso. O IBGE, eles fazem pesquisa com as empresas, e nós que fornecemos alimentam essas pesquisas. Não só para o IBGE, nós também, a partir do balanço, que é apurado, o balancete mensal, em cima disso a gente consegue fazer projeções. Olha, a sua empresa está indo nesse caminho, está aumentando, baixando o lucro, está aumentando, baixando o faturamento, olha, tem que cuidado com isso, teus custos estão aumentando disso. A partir da contabilidade se consegue esses dados. São dados estatísticos, então. E o IBGE também ele tem essa ferramenta. O governo usa esses dados para fazer o planejamento dele também. Como é que vai ser amanhã? Quais as medidas que nós precisamos adotar? Ou seja, o contador passou, além de trabalhar com os números da empresa, trabalha como assessor da empresa também, mais ou menos por isso. Isso. Hoje o papel do profissional contábil é mais uma assessoria, uma orientação, do que é propriamente dito a contabilidade. Né? Então, o contador ele tem essa facilidade porque ele tem os números da empresa. Pois bem. A sua posse vai acontecer dia 7 de dezembro. Dia 7 de dezembro, em Lajeado, no Centro Comunitário Evangélico, que fica atrás do Colégio Alberto Torres. A partir das 20 horas nós temos a recepção e às 20h45 começa a posse. Começa a posse. Muito bem. Bom, Edson, a gente quer te desejar sucesso nesse novo processo, né? Agora como presidente do Sincovat. A gente tem também a ESCOM, que nós íamos contar com o Jandir, mas ele, em função de outro compromisso, não pôde vir. Leva o nosso abraço a ele, te desejar sucesso. Okay. E tem a Tirol FM como parceiros aí. A gente que já deu espaço ano passado também vinha divulgando todos os trabalhos do Sincovat, e a gente quer ser parceiro também nessa tua gestão e te desejar sucesso. E já de antemão, um feliz 2014 para todos nós, né? E um bom final de 2013. Ok, Vinícius, obrigado. E o Sincovat sempre está com as portas abertas, eventualmente para tirar dúvidas e coisa e tal. Nós temos excelentes profissionais aqui em Teutônia também que qual é a região que abrange o Sincovat hoje? O Sincovat é todo o Vale do Taquari, mais a cidade de Guaporé. Somos 1.051 profissionais na região, são 522 mulheres e 529 pessoas do sexo masculino. Poxa, quase meia. Isso é uma tendência. Se você for, por exemplo, hoje na Univates, que tem um curso superior aqui na nossa região,
Eu diria 70% são alunas, mulheres. Alunas. Então, daqui a 5 a 10 anos, esse número vai ser o contrário. Vai reverter. Vai reverter. E isso também foi uma das coisas que se buscou nessa nova diretoria, buscar a aproximação da mulher também. Para nós finalizarmos, há um certo... Eu, por exemplo, se eu fosse parar para pensar aqui, em quantos contadores eu conheço, eu devo conhecer uns 90% homens, né? Há essa, de fato, a Univates, o senhor se taxa agora que daqui a uns 5 anos vai mudar. Mas há uma predominância, embora o Sincovates seja dividido meio a meio, havia uma predominância nesses últimos 10 anos masculino? Dá para citar isso? Não havia. É que a mulher ela é mais discreta e o homem que normalmente faz um pouco mais de... Tá certo, né? Encara mais. Tu falaste, eu comecei a pensar assim ali em Canabarro e tal, e de fato parece que eu lembro mais de homens, certo? Edson, muito obrigado pela sua participação, tenha um bom dia, bom final de ano, bom 2014. Ok, obrigado em nome do Sincovates a todos.